Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para escrever na saída padrão do nosso programa. Por que eu chamo de saída padrão? Porque a saída de um programa C++ ela pode ser associada a coisas diferentes. Então, por exemplo, se a gente somente executar pelo terminal, sem redirecionar a saída nem nada, a saída padrão vai ser associada com o terminal. Então, tudo que a gente escrever no nosso programa vai ser imprimido no nosso terminal. A gente vai conseguir ler no terminal. Mas eu vou mostrar para vocês também que é possível a gente redirecionar a saída, por exemplo, para um arquivo. Então, tudo que a gente estiver escrevendo no nosso programa, ele vai ser redirecionado para o arquivo. Então, como que a gente faz para escrever algo na saída padrão do nosso programa? A saída padrão de um programa em C++ é associada com o objeto cout. Então, a gente pode escrever aqui Olá Mundo, e isso irá aparecer na nossa tela. Como eu falei para vocês no outro vídeo, a gente não consegue fazer muita coisa sem incluir uma biblioteca. O cout está definido dentro de uma biblioteca padrão chamada IOStream. Então a gente usa esse comando include para fazer a inclusão de bibliotecas. Então aqui a gente está falando, a gente está pedindo a biblioteca IOStream para ser incluída no nosso programa e a gente poder usar os recursos dela. Então agora a gente pode compilar o nosso programa e ver a saída saindo na tela. E o que está acontecendo aqui antes da gente compilar, né? A gente tem esse objeto cout. Isso aqui é um operador de inserção. Então você não pode dar um espaço aqui, porque isso aqui seriam 2 menor que, né? Então tem que ser os dois juntos. Com o cout ele é um operador de inserção. Ou seja, a gente está inserindo o que está à direita dentro do nosso cout. E como o cout está associado à saída padrão do programa, ele vai pegar o que está aqui e vai jogar para a saída padrão. Então a gente está passando aqui uma string, que eu vou mostrar para vocês em um vídeo futuro o que significa uma string. Mas é basicamente uma sequência de caracteres, então, ou seja, a gente quer escrever Olá Mundo, então a gente precisa colocar Olá Mundo entre aspas para poder dizer que isso aqui é simplesmente uma sequência de caracteres. E a gente está inserindo isso no nosso cout. Então agora a gente pode compilar o nosso programa, que eu salvei como escrita na tela.cpp. Vou gerar um executável chamado programa. Compilei, a gente não teve nenhum erro. E agora vamos rodar esse programa. A gente vê que ele imprimiu Olá Mundo. Só que ele imprimiu esse símbolo de porcentagem aqui, né? O que significa esse símbolo? No caso, eu estou usando um terminal chamado ZESH. Então, esse terminal, quando ele identifica que a execução de um programa ela escreveu uma linha, mas não fez a quebra da linha, ele marca com esse símbolo de porcentagem para dizer, olha, o programa escreveu aqui, terminou aqui. Então, eu estou marcando que o programa terminou aqui, ele mesmo dá uma quebra de linha aqui e começa a escrever embaixo. Então, como é que a gente faz se a gente não quiser ver esse tipo de coisa? Se a gente rodasse em outro terminal, por exemplo, o Bash, que já vem instalado normalmente em sistema Linux, se a gente rodasse o programa aqui, por exemplo, ó, programa, vocês veem que ele imprimiu Olá Mundo e já continuou seguindo com o nome do terminal e tudo. Ou seja, ele nem quebrar a linha não quebrou. Tipo, já até para ler aqui você já fica meio perdido. Será que ele imprimiu Olá Mundo Leonardo tudo junto? Ou o que está acontecendo? Né? Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente tem também um modificador de saída chamado endline. Ou seja, endline em inglês significa fim de linha, né? Então ele vai fazer o fim da nossa linha. O que significa o fim da linha? É uma quebra de linha. Então ele vai sinalizar que a gente terminou a linha e que é para pular para a linha de baixo. Então se a gente agora recompilar o nosso programa e a gente rodar, não aparece mais o símbolo de porcentagem, porque agora a gente fez a quebra de linha corretamente e o ZESH não tem do que reclamar para a gente. Então está uma saída adequada. A gente pode também escrever várias coisas dentro desse comando. Não precisa ter somente uma saída. Então, por exemplo, se a gente quisesse concatenar aqui, por exemplo, um número. Então, Olá Mundo 3, por exemplo. Se a gente recompilar o nosso programa, Olá Mundo 3. Então, ele sabe que aquele valor é um valor inteiro que ele precisa escrever como caractere 3.
A gente poderia também passar aqui uma operação, então 3 mais 4. A gente recompilar o programa. Olá, mundo 7, que é o valor de 3 mais 4. Então, o que acontece aqui? Eu vou mostrar também mais para frente em outros vídeos que existe certa precedência na resolução dos operadores em C++. Então, a soma aqui ela é realizada antes de resolver o operador de inserção. Então, quando ele vai inserir, ele já resolve esse valor aqui, que é 7, e insere 7 na saída. É basicamente isso. Claro, a gente não precisa imprimir também somente uma linha. A gente pode, por exemplo, fazer uma formatação visual da nossa saída. Então, vamos supor que a gente quisesse imprimir dados de uma pessoa. Então, nome, Leonardo, um CPF qualquer aqui. Então, esse CPF ele vai ter vários dígitos aqui, né? A gente poderia também ter um endereço, então, sei lá, Rua Coronel Botelho. Enfim, a gente pode ter várias saídas aqui, né? E agora, o que acontece se a gente rodar esse programa? Será que ele vai quebrar a linha para a gente? Então, se a gente compilar o programa e rodar... Ixi, o que aconteceu? Ele não fez a quebra de linha. Mas, claro, a gente não colocou quebra de linha em momento nenhum. A gente poderia, por exemplo, usar aqui também o endline. Ele faz a quebra de linha? Faz também. Então, vamos ver se isso resolve o nosso problema. Vamos recompilar o código, rodar novamente. Agora a gente vê que ele está quebrando a linha. Já começou a melhorar. Só que o que acontece? Esse standard endline, ele não somente insere o final de linha, como ele também obriga a escrita do que tem no buffer na tela. Ou seja, ele vai escrever esse Leonardo aqui. Quando ele vê isso aqui, além dele quebrar a linha, ele vai forçar a escrever Leonardo diretamente. Então isso não é muito bom para o desempenho, né? Então, se a gente quisesse melhorar isso, o que a gente poderia fazer? A gente pode colocar, por exemplo, nós mesmos a quebra de linha. Então, como que isso é feito? A gente usa o caractere /n. Por que eu chamo de o caractere? Porque isso aqui, na verdade, esses dois caracteres, eles se juntam para formar um só. Porque essa barra contrária, ela significa caractere de escape, ou seja, o próximo caractere vai definir qual é o comando ou o que tem que ser feito. Então, ele vai ver essa barra aqui e N. N significa nova linha. Ou seja, coloque aqui uma nova linha. Então, ele vai quebrar a linha e vai voltar para o início da linha na linha de baixo. A gente pode fazer o mesmo na outra linha aqui e não precisamos usar o endline. Mas eu quero mostrar para vocês como fazer uma formatação legal. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui nacionalidade. E aí, vamos compilar para ver o que acontece. Então, vocês veem que a formatação não está legal, né? Tá tudo, cada um numa coluna diferente. Então, isso aqui pode ficar um pouco ruim para a pessoa ler o seu programa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode formatar visualmente aqui. Se tiver espaço na nossa sequência de caracteres, ele vai imprimir espaço. Então, vai ficar tudo alinhado. Então, se a gente imprime dessa forma aqui, por exemplo, a gente recompila o nosso código e executa de novo. Então, agora a gente tem uma formatação mais agradável. A gente consegue definir bem aqui onde que está o início e o fim de cada campo e qual é o valor dos campos também de forma bem clara. Então, já fica uma formatação bem mais agradável de ver, né? Uma outra coisa legal que a gente pode fazer também seria imprimir desenhos. Então, se eu fizesse, por exemplo, aqui, colocar um asterisco, 3 nessa linha e outros tantos nessa outra. E claro, vou mostrar também que agora que o endline também não é extremamente necessário nesse caso. A gente pode fazer somente com /n. Então, se a gente recompilar, rodar o nosso programa, a gente fez um triângulo composto de asteriscos. Então, isso aqui já dá para a gente começar a brincar um pouquinho, né?
No início do vídeo eu falei para vocês que era possível também fazer uma escrita em arquivo. Vou mandar escrever dentro do arquivo, na minha saída padrão. A gente vai recompilar o nosso código. Só que agora, na hora da gente executar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome do programa, vai colocar esse símbolo de maior que e o nome do arquivo de saída. Então eu quero gerar esse saída.txt. Você vê que ele não imprime nada na tela. E se a gente ver aqui, ele gerou um saída.txt. Então ele gerou esse arquivo com conteúdo dentro do arquivo. E claro, só tem uma linha. A gente não colocou para ele fazer uma quebra de linha. Então o que aconteceria se a gente, por exemplo, colocasse um /n aqui? Se a gente voltar no terminal, recompilar e reexecutar o nosso código, ele modifica o arquivo e agora tem duas linhas. Então a primeira linha tem o conteúdo que eu mandei escrever. A gente mandou pular a linha, mas não mandou escrever mais nada. Então a segunda linha está vazia, está em branco. Você vê que eu tento selecionar aqui e não tem nada na segunda linha. Claro, essa não é a única forma da gente escrever em arquivo, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês que tem estruturas próprias para a gente criar arquivos e poder abrir e fechar e escrever vários arquivos ao mesmo tempo dentro do nosso programa. Mas isso vai ficar para outros vídeos. Acho que deu para perceber que a escrita na saída padrão é muito simples. Então basta a gente usar o standard cout, passar o que a gente quer escrever para ele e vai aparecer na tela da forma que a gente escreveu. Claro, eu fico devendo para vocês a explicação sobre include e sobre o std : que a gente viu na frente do cout e do endline, que virão nos próximos vídeos. Então, fiquem antenados aos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você achou que alguma coisa não ficou muito bem explicada, deixe nos comentários para que eu possa sanar a sua dúvida. E a gente se vê nos próximos vídeos.